Nesta atividade, 2 aspectos conceituais sobre as artes expandidas e a metalinguagem no cyberespaço, irei analisar o clipe da música Ideologia de Cazuza e Frejá, de 88. Desta maneira, podemos dizer o seguinte, que existe uma afinidade entre um determinado gênero musical e a identificação de identidades é um acontecimento intuitivamente presumível, já que a identificação profunda com um determinado segmento musical se constrói muitas vezes de escolhas de linguagem, e gírias, movimentação corporal, roupas, costumes, diversão, maneiras de socialização, enfim, uma série de questões que envolvem, então, você escolher ou não um determinado gênero musical. Então, essa música de Cazuza foi escolhida porque ela representa realmente uma ideologia dos anos 80, e a música chama-se Ideologia, composta por Cazuza e Frejá, em dezembro de 87, e é a música título do terceiro álbum dele. E aí, então, nós temos a letra completa da música, com a capa e contracapa do disco, que nós usaremos como referência para análise à luz dos teóricos indicados na matéria. Iniciando, então, essa análise, a música inicia dizendo que meu partido é um coração partido, as ilusões estão todas perdidas, né? Ele usa, como a gente pode ver na ilustração, alguns símbolos, o coração se partindo, caindo no chão, o símbolo da União Soviética, o símbolo da suástica, os judeus, enfim. E nesses primeiros versos ele faz uma referência entre partido político e coração partido, deixando claro o quão estava deprimido e insatisfeito com o que estava acontecendo no Brasil naquela época, né? Isso dissertou afirma que o consumo, então, seria uma maneira de produção também. Ante um contexto repleto de objetos produzidos em massa, as pessoas evidenciam sua criatividade pela forma como elegem e ajustam os variados componentes do repertório disponível. É o que aconteceu com Cazuza. Ele elege alguns elementos para o repertório do clipe, que deixa claro, né, essas imagens simbólicas dos signos que ele utiliza, como ele via alguma das ideologias até aquele momento em voga, jogadas no lixo e sem nenhuma importância a partir do que ele estava vivendo, né? Continuando, então, ele diz que os sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito e eu nem acredito. Então, nesse trecho, ele passa essa sensação de ter sido traído, né? Ele ludibriado, que os sonhos, né, que tudo que ele confiou, que tudo que ele acreditava, realmente foi tudo por água abaixo, né? E naquele contexto existia uma certa esperança pós-ditadura, uma confiança de que as coisas iriam mudar, né? Só que as mazelas do Brasil continuavam as mesmas. Cazuza usa uma bandana, quando a gente pode ver na ilustração, com inúmeros signos representativos de várias ideologias. Mickey Mouse, da Disney, Yin Yang, Cifrão, né? Entendidos facilmente naquele Brasil dos anos 80 e também agora, porque a gente faz essa ressignificação. Jolie, então, dessa forma, diz que quando pensamos em MPB e artes compreendidas em uma abordagem metalinguística, ela afirma que é necessário ponderar alguns elementos quando se faz análise de uma imagem, que também é importante derrubar algumas oposições e obstáculos, como, por exemplo, entender que uma imagem é resultado de uma percepção. No entanto, que é também um processo coletivo na construção daquela imagem, como aconteceu, todo mundo estava naquele momento repensando o Brasil, né? Não somente individual, como a do Cazuza, como da maioria das pessoas, e dessa maneira a interpretação dos signos e seus significados, né? E é muito relevante, né, para compreender esses elementos, como no caso dos signos usados nesse clipe, que mesmo sendo uma escolha de Cazuza, precisam de reinterpretações e ressignificações para que a gente consiga entender a crítica que ele faz àquele contexto. Continuando no clipe, ele diz que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas no Grand Monde. Então, nesse texto, ele evidencia ainda mais a sua desilusão com o que estava acontecendo. Então, ele fala da burguesia dos anos 80, mesmo ele sendo parte dessa sociedade carioca, da alta sociedade carioca, né? Percebe-se fortes sinais de que ele esteve referindo-se a uma boate, né, de São Paulo, conhecida como Grand Monde, do mesmo proprietário do Val Improviso, da música dele também, com o título de Só as Mães São Felizes.
E essas boates, ambas as boates eram gays e de transexuais, frequentada por gente que tinha grana, político e artistas dos anos 80. Cazuza visitava o submundo do Boca do Lixo em São Paulo e, ao visitar esse lugar, ele comprova que foi vencido pelo poder. Ele assume que foi vencido pelo poder, mesmo ele tendo lutado, e passa a celebrar com eles a desigualdade social, né, a tragédia que vinha virar do Brasil naquele contexto. No clipe, as imagens dele assistindo uma projeção, como a gente pode ver aí na ilustração, um telão com imagens antigas, reafirma a ideia de rever o passado, como ele coloca. E a iluminação de penumbra dá o tom de nostalgia, né, de ver, de rever o passado. O fato dele estar sentado, né, dá uma ideia de passividade, também mostra uma questão dele ter se rendido a esse poder, né? E Pesavento diz o seguinte: todos nós que vivemos em cidades temos nelas pontos de ancoragem na memória. No caso de cidades, vamos dizer, esses signos que o Cazuza utilizou. Então nós temos essa ancoragem, a gente consegue entender porque foram signos escolhidos a dedo para que a gente conseguisse entender essa mensagem de decepção, né? Então são territórios muitas vezes percorridos e familiares por todos nós e também por ele, e espaços existentes em um mundo que só tem sentido em nosso espírito, porque narrados pelos mais antigos que os percorreram no passado. Então a gente sabe porque viu, sabe porque escutou. Existe uma ancoragem, né? A continuar, então, ele diz o seguinte, que meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Ele faz aí uma visível ressalta, né, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, né, artistas que ele venerava que morreram nos anos 70 por overdose, né, de droga, de álcool, enfim. Cazuza agrega textos em síntese narrando o período na época como quem se lamenta que seus maiores artistas de referência submergiram nas drogas, né? E a gente pode também trazer um pouquinho agora para os anos 2018, porque Amy Winehouse e Kurt Cobain também foram artistas que morreram com a mesma idade, 27 anos, também de overdose. Um outro signo forte utilizado no clipe é o da cruz, como a gente pode ver na ilustração, que historicamente está associado à morte e à ressurreição, bem apropriados ao sentimento de morte de ideologias, como ele tem tratado, de ídolos, referências, né? Talvez também haja uma questão de metalinguística com a doença AIDS, que o Cazuza enfrentava na época, vida, morte, sobreviver à própria condição em que ele estava vivendo. Ainda em Pesavento, né, ele fala da memória, né? Então, são representações que dão a ver a um acontecido que, a rigor, não é mais verificável ou sujeito à repetição. Nossa memória política e artística não situa em um contexto tão distante como nos anos 80, e mesmo não sendo igual ao de 2018, percebemos signos bem próximos dos usados por Cazuza no clipe dessa música. Inimigos do poder, cruz, artistas famosos mortos por overdose, entre outras questões. E ele continua dizendo na letra, ideologia, eu quero uma para viver. Então ele vai mostrar que ele, nessa letra, menciona que ele precisa de uma ideologia para viver, né? Que ele está confuso e desiludido e que ele se sentiu obrigado a encontrar um espaço, porque tudo que ele acreditava tinha ruído, então ele estava em busca de um espaço para que ele se posicionasse. Situação complicada de ser alcançada, né? Por quê? Porque vivia-se um problema na época dos governos Itamar, Sarney, Collor, e Planes e tudo isso mais. Então, além de tudo isso, existia uma falta de criatividade e a força artística do rock estava se dissipando naquele momento, né? Então, restando ao autor aceitar a verdade factual de que ser artista genial não alteraria em quase nada aquela estrutura caótica que ele estava criticando, né? Dessa maneira, ao pensarmos a MPB e processos identitários, Napolitano afirma que a música tem sido, ao menos em boa parte do século XX, né, foi como no caso, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias, bem claro na música Ideologia de Cazuza, que fica claro que é um veículo dessas utopias e dos nossos dilemas. Ficou claro, né, o uso dos signos, vários signos no clipe, como suástica, o símbolo da paz, da Disney, entre outros, né? E ele continua dizendo que o meu prazer agora é risco de vida, né? Então,
Sem receio, Cazuza cantava esse trecho com a seguinte letra: o meu tesão agora é risco de vida. Claro que ele aludia ao fato que seu comportamento sexual o tinha levado a uma situação em que ele poderia ser reinfectado ou infectar parceiros sexuais com HIV ou outras DSTs. Como esse verso, pela primeira vez, Cazuza admite que a doença transformou a sua vida e que o sexo, que ele sempre confessou ser o grande prazer do mundo, havia se transformado em um risco real e mortal. Com imagens de pessoas se beijando, como a gente pode ver nessas ilustrações, fazendo alusão ao amor, sexo tradicional homem e mulher, de forma irônica, é claro, mostrando a censura, mão na boca, né? Mão na tela da TV, falando do risco de se relacionar no início da AIDS. E quando pensamos em MPB música como memória, no caso, esse clipe de ideologia, Catroga disse que a memória é um desses rastros que o historiador pode transformar em fonte. É o que nós estamos fazendo. Um resquício que persiste em continuar em nós, que nos ajuda a estabelecer laços de identidade individual e coletiva, como a gente pode fazer esse laço na política, na questão da AIDS, na questão da música, do rock, né? E é por meio da recordação que muitas conexões de familiaridade são criadas no âmbito pessoal e coletivo. E é exatamente o que acontece nesse caso. Mesmo sendo um clipe com referências antigas, deixa rastros de ideologias coletivas, signos universais, né? Medo, política, música, drogas, morte, né? E meu Sex and Drugs não tem nenhum rock and roll, ele continua dizendo. Nesse verso, Cazuza define seu modo de vida pela máxima que vivera até aquele momento, a do sexo, droga e rock and roll, bastante conhecida nos anos 70. Aqui, Cazuza desabafa, admitindo que seu modo de vida, regado a sexo e drogas, perderá a graça, né? Então, Rosa diz que as imagens, assim como os sons, caracterizam-se por revelar sentidos, visto que engendram ideias, pensamentos, especificamente acerca da percepção do mundo através dos sentidos da vista, né? Novaes entende que significar as imagens através da visão é poder, é o que nós estamos fazendo, né? Fazendo essa aglutinação de texto, imagem e sons, né? Nessa performance de Cazuza, onde ele usa imagens icônicas para ilustrar seus pensamentos confusos e da aceitação da condição humana, vida e morte, tristeza, alegria, sucesso e fracasso. A ação entre letra, sons, imagem nos clipes aumenta a carga simbólica da mensagem que ele deseja passar. Precisamos aglutinar isso para fazer uma ressignificação. E aí ele continua dizendo que eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Então fica evidente a raiva e incompreensão diante da situação dele doente, né? Sabendo que era uma luta, assim como na política, que ele sabia que não iria ganhar também, né? O autor altera completamente seu discurso e deixa revelar o desejo translocado em que reflete em desistir de tudo, né? Da análise, da política, das ideologias, né? Fica evidente também esse comportamento nas imagens do clipe, que mostra aí, como a gente pode ver, ele pulando, rasgando as ideologias, já que nada valeram para ele. Outra imagem importante do Batman, que faz simbologia a alguém que vive nas sombras e ninguém sabe ao certo quem é essa figura. E assim como Cazuza, reflexivamente falando, o Batman vive para combater políticos desonestos, ladrões, enfim, é o que ele está fazendo ideologicamente nesse clipe. Vai pagar a conta do analista, dúbio, né, para se livrar desse fardo que ele está carregando. E aí ele fala, né, pois aquele garoto que ia mudar o mundo, né, agora assiste tudo em cima do muro, demonstrando uma clara uma certa impotência e frustração, né, sem tomar partido e sem posicionar, coisa que Cazuza nunca fez, né? Então, logo a seguir, ele fuzilou a burguesia, os políticos, a sociedade, e chegou a escrever: eu sou burguês, mas eu sou artista. O bom burguês é o bom operário. Portanto, aqui Cazuza faz uma piada consigo mesmo, como quem diz: eu estou em cima do muro, pois não tenho o que fazer neste momento, mas me aguardem, né? Então, dessa maneira, conforme Joly, a mensagem plástica contida numa imagem implica as cores, as formas, os elementos visíveis, né? Então, numa imagem de televisão, como foi no caso,
cujo ritmo é maior, os elementos plásticos aparecem de forma mais dinâmica e por isso os métodos de descrição e análise da associação terá que ser realizados de forma também mais constante, porque senão eles se perdem, como ocorre no caso do clipe da música Ideologia de Cazuza e Frejá, que no início dos anos 80 ainda era uma novidade o clipe como recurso midiático, chegado da MTV, por exemplo, exigindo de quem assiste um outro olhar aglutinador, aglutinando textos, sons e imagens para fazer essa ressignificação. Ainda em Jolie, outra mensagem é icônica, que são os signos reconhecidos socialmente numa imagem através de objetos ou até mesmo de algum texto ou sonoridade, como a gente vê, tanto como a gente disse, nas três vertentes, texto, som e imagens. Ou, na sonoridade, uma outra categoria, né, é o processo de associação mental, que pode ser percebido no processo de permutação, quando os signos são identificados ou não, e também quando o significado é alterado, modificado, exatamente como aconteceu e como acontece com os signos usados no clipe, como símbolo da paz, sabedoria, do nazismo, da cultura pop, da cruz, que são reconhecidos, contextualizados e ressignificados 30 anos depois do lançamento do clipe, né? Ideologia, e isso se dá pela força desses signos, pela universalidade das mensagens e pela qualidade do texto de Cazuza e de Frejá, né? Que nos fazem, então, a partir dessa junção do texto da sua poesia, dos sons que eles utilizam no clipe e das imagens escolhidas, traz uma mensagem realmente de quebra dessas ideologias que eles acreditaram até então, de todas as certezas que eles haviam se pautado, edificado as suas vidas, e no caso específico do Cazuza, ao HIV, que era uma doença que tinha surgido naquele momento e que tinha transformado então também não só ideologias, mas também comportamento.